E vamos prosseguir na graça abundante de Deus. Génesis capítulo 32. Vamos abrir agora em Gênesis capítulo 32. En Génesis capítulo 32 encontramos la historia intrigante de Jacob. Em Gênesis capítulo 32 encontramos a intrigante história de Jacó. En nuestra memoria recordamos a Jacob como un engañador. Na história nós lembramos de Jacó como o enganador. Conspiró con su madre para engañar a su padre y robar a su hermano. Ele conspirou com sua mãe para enganar seu pai e roubar o seu irmão. Vamos a ver ahora cómo Dios trató con Jacob. Agora vamos ver como é que foi que Deus tratou com Jacó. La lectura es del versículo 22 al 31. A leitura do versículo 22 até o 31. Vamos ler. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas duas mulheres, suas duas servas, seus 11 filhos, e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro. Fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só. E lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir se me não abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó: dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Até aqui? Até o 31. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi Deus face a face, e minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessou o Peniel e manquejava de uma coxa. La última frase de nuevo. A última frase: nasceu-lhe o sol quando ele atravessou o Peniel e manquejava de uma coxa. Manquejava. En Peniel, Jacob experimentó un profundo giro en su vida. Em Peniel, Jacó experimentou uma profunda mudança na sua vida. Este pasaje es paradójico. Esse texto é paradóxico. Quiere decir que no es fácil entender. Quer dizer que não é fácil entender. Parece que tiene contradicciones. Parece que tem contradições aqui. Por ejemplo, el ángel le dice a Jacob que ha vencido. Por exemplo, o anjo disse para Jacó que ele tinha vencido. Pero uno que observa de afuera no va a decir que venció, sino que quedó cojo. Mas um que observa de fora vai dizer que ele venceu, vai dizer, mas ele ficou coxo. Quedó cojo el resto de su vida. Ficou coxo para o resto da sua vida. Pero el giro en la vida de Jacob se produjo por la herida que el ángel del Señor le infligió. Mas a mudança que veio na vida de Jacó veio por causa dessa ferida que Deus lhe infligiu. El ángel del Señor lo dejó cojo. O anjo do Senhor o deixou coxo. De allí en más, Jacob cojeaba. De ali em diante, Jacó mancava. ¿Sabe lo que es cojear? Sabe o que é manquejar? É só olhar para mim, né? Se queda débil. Fica débil. Una persona semiválida. Uma pessoa semi-inválida. Siempre consciente de sus limitaciones. Sempre consciente das suas limitações. Los demás caminan, pero él les ruega: perdóneme, pero debo ir a paso más lento. As pessoas caminham, mas ele pede: vocês me perdoem, mas eu tenho que ir com um passo mais devagar. No puedo ir al ritmo de los demás. Eu não posso ir no mesmo ritmo dos demais. Uno que cojea busca donde sentarse. Um que cocheia, manqueja, procura um lugar que sentar. Y con mucho cuidado estira la pierna. E com muito cuidado estica a perna. Y le pasa la mano porque le duele. E passa a mão porque dói.
Eso no es una vez, Isso não é uma vez. eso es todos los días, Isso é todos os dias. el resto de la vida. O resto da vida. Jacob nunca más en la vida caminó derecho, O Jacó nunca mais na vida caminhou direito. siempre torcido, Sempre estava torto. cojeando. Sempre manquejando. Yo digo, ¿cómo puede ser esto una bendición? Mas como pode ser isso uma bênção? A nuestro parecer es una lástima, Para nós parece que é uma desgraça. pero es muy interesante que Dios tiene un punto de vista muy diferente. Mas é muito interessante que Deus tem um ponto de vista muito diferente. Porque a partir de entonces Jacob aprendió nobleza, Porque a partir daí o Jacó aprendeu nobreza. aprendió a depender de Dios. Aprendeu a depender de Deus. La historia de Jacob ocupa varios capítulos del libro de Génesis. A história de Jacó ocupa vários capítulos do livro de Gênesis. Jacob reúne las condiciones que pensamos cuando decimos que una persona es un vivo. Jacó reunia essas condições quando nós dizemos que a pessoa é um espertalhão. Sagaz, É muito sagaz, manipulador, é manipulador. quiere manejar las circunstancias para su propio provecho. Ele quer manipular as circunstâncias para seu próprio proveito. Pero cuando uno cojea, Mas quando fica manquejando, no tiene la misma posibilidad de antes. já não tem a mesma possibilidade de antes. Tiene que valerse de otro. Tem que se servir de outros. Tiene que pedir paciencia. Tem que pedir paciência. Qué interesante lo que uno aprende cuando tiene que ser paciente. E é interessante o que a pessoa pode aprender quando tem que ser paciente. Jacob nunca más tenía la fuerza de antes. O Jacó nunca mais teve a força de antes. Mientras no cojeaba, se creía fuerte y capaz. Enquanto ele não manquejava, ele cria que era forte e capaz. Estas lecciones nos cuestan mucho. Essas coisas nos custam muito. ¿Alguna vez te quedaste cojo? Alguma vez você já ficou manquejando, coxo? ¿Alguna vez recibiste una herida que nunca más en la vida pudiste olvidar? Alguma vez você recebeu alguma ferida na tua vida que nunca mais pôde esquecer? Pienso en otro carácter, otro personaje de la Biblia. Eu penso em outro personagem da Bíblia. Pienso en José, Eu penso em José. el 11º hijo de Jacob, É o 10º filho de Jacó, que fue vendido por sus hermanos. que foi vendido por seus irmãos. Sirvió como esclavo a Potifar en Egipto. Foi vendido como escravo a Potifar no Egito. Luego fue denunciado falsamente y encarcelado. Logo foi denunciado falsamente e foi preso. En la cárcel, como también en la esclavitud, aprendió que solo Dios era su fuerza. Mas mesmo lá na prisão, ele pôde lembrar que só Deus era a sua força. Su experiencia de la gracia de Dios no dependía de su libertad, sino de su necesidad de Dios. A sua experiência sabia que não dependia da sua liberdade, mas da graça de Deus. Repito, Eu repito, su experiencia de la gracia de Dios no dependía de su libertad, sino de su necesidad de Dios. a sua experiência da graça de Deus não dependia da sua liberdade, mas da dependência de Deus. Aprendamos, hermanos amados, que cuanto más libres somos, más peligrosos somos. Vamos aprender, irmãos, que quanto mais livre nós somos, mais perigosos nós somos. Cuanto más fuertes, cuanto más elocuentes, Quanto mais fortes, quanto mais eloquentes, cuanto más enérgicos, cuanto más decididos, quanto mais enérgicos, quanto mais decididos, cuanto más ejecutivos, quanto mais executivos, más peligro representamos para el Señor y para su pueblo. mais perigo representamos para o Senhor e seu povo. Es solo en nuestra debilidad que el poder de Dios se perfecciona. É somente na nossa debilidade que o poder de Deus se aperfeiçoa. Pregunto, Eu pergunto, esa esclavitud de José, esos años de prisión, impidieron que fuera instrumento de Dios? essa escravidão de José, essa prisão, impediram que ele fosse um instrumento de Deus?
José fue menos útil al Señor porque fue vendido por sus hermanos. Ou eu pergunto, ele foi menos útil ao Senhor por ter sido vendido por seus irmãos? Fue menos útil al Señor porque era esclavo por mucho tiempo. Foi menos útil por ser escravo por muito tempo? Fue menos útil al Señor porque fue encarcelado. Foi menos útil ao Senhor porque ficou preso? De ninguna manera. De nenhuma maneira. José interpretaba todas esas. José interpretaba todas esas experiencias ingratas José interpretava todas essas experiências ingratas como para revelar su necesidad de Dios. como para revelar a necessidade que ele tinha de Deus. Formaron parte de la escuela de Dios Ele formou parte da escola de Deus, para que ese hombre, al llegar al poder, para que esse homem, quando chegasse ao poder, no convirtiera el poder en una forma de llenarse los bolsillos y enriquecerse, que ao chegar ao poder, isso não fosse uma forma dele encher seus bolsos e enriquecer, sino para que con compasión liberara a 2 naciones del hambre. para que, por sua experiência, pudesse liberar 2 nações da fome que ia vir. Los que conocen los capítulos 37 y 39 de Génesis Os que conhecem o capítulo 37 e 39 de Gênesis se dan cuenta del genio que Dios dio a José. se dão conta da inteligência que Deus deu para José. Siendo esclavo de Potifar, un militar administrador de la casa del faraón, Sendo o militar, como? siendo esclavo de Potifar, que era un militar y administrador de la casa del Sendo faraón, escravo na casa de Potifar, que era um militar e administrador na casa de Faraó, el texto bíblico dice que Dios estaba con José. o texto diz que Deus estava com José. Y Dios usó a José para enriquecer a Potifar. E Deus usou a José para enriquecer a Potifar. La gracia de José sirvió para que Potifar viera extendido su poder. A graça que estava sobre José fez com que Potifar pudesse estender o seu comércio, Sus riquezas, sua riqueza, su influencia. sua influência. Teniendo un esclavo como José, Tendo um escravo como José, Potifar creía que había sacado la lotería. Potifar sabia que tinha tirado o prêmio da loteria. Él tenía otros amigos que tenían esclavos también, Ele tinha amigos que tinham escravos também, pero ninguno como José. mas nenhum tinha um escravo como José. Con todo lo que José enriquecía a Potifar, Com tudo que José enriqueceu Potifar, no aumentó su propia riqueza en un solo centavo. não aumentou em José a sua riqueza nem em um centavo. Tampoco vemos en José ningún lamento que todo ese trabajo y gracia que tenía solo enriquecía a Potifar y no a sí mismo. Não vemos também nenhum lamento em José dizendo que essa graça que ele tinha enriquecia só o Potifar e não ele mesmo. Cuando uno es instrumento de Dios, no tiene que pensar en su propio provecho. Quando alguém é instrumento nas mãos de Deus, não precisa pensar em algo do seu próprio proveito. Dios usa a uno para bendecir a otro. Deus usa você para abençoar o outro, Aún siendo esclavo. ainda que você seja um escravo. Cuando José fue llevado a la cárcel, Quando José foi levado para a prisão, de pronto el carcelero principal reconoció en él una gracia que él no tenía. o carcereiro reconheceu nele uma graça que ele mesmo não tinha. José resolvía los conflictos entre los presos, José resolvia os conflitos que havia ali entre os presos. arreglaba todo lo que pasaba en la cárcel. Consertava tudo que estava errado ali na prisão. Pasó lo mismo en la cárcel que había pasado en la casa de Potifar. Ele fazia lá na prisão o mesmo que ele fazia na casa de Potifar. Potifar llegó a acomodarse tanto que solo se preocupaba por las 3 comidas en el día. O Potifar ficou tão tranquilo que só se preocupava nas 3 refeições que ele fazia durante o dia. Y en la cárcel nos dice el texto bíblico que el carcelero dio a José carta blanca en la cárcel. E nós vemos no texto bíblico que lá na prisão
O carcereiro deu para José também toda essa liberdade. Toda la operación y toda la administración de la cárcel quedó en manos de José. Toda a operação e administração da prisão ali ficou na mão de José. Pero no dejó de ser preso. Mas não deixou de ser um preso. No mejoró su propia condición en nada. Não melhorou sua condição em nada. Yo digo, qué aprendizaje para José. Mas que aprendizado para José. ¿Cómo debemos interpretar esto? Como é que nós devemos interpretar isto? Dios estaba haciendo todo esto para dar a José una escuela para más adelante. Deus estava fazendo tudo isso com José para dar uma escola para ele, para mais para frente. Cuando te pasa eso a ti, Quando acontece isso contigo, y tú ves que por tu gracia, por tu conocimiento, por tu actuación, otros van mejor, quando você vê que pela tua graça, por tua atuação, que outro vai melhor, no te amargues, não fique amargurado, gózate. fique contente. El Señor está usándote para el bien de otros. O Senhor está usando você para o bem de outro. Para eso estamos en este mundo, Para isso é que estamos aqui neste mundo. para hacer bien a los demás. Para fazer o bem para os demais. La iglesia está aquí como sal de la tierra, A igreja está aqui como sal da terra, como luz en medio de la oscuridad. como luz no meio da humanidade. Tenemos que alumbrar la vida de muchos, Nós temos que iluminar a vida de muitos. no para enriquecernos, Não para enriquecernos, no para hacernos más famosos. não para sermos mais famosos. José es un excelente ejemplo. José é um excelente exemplo. ¿No es esta la actitud que hace falta en el mundo de hoy? Não é essa atitude que faz falta no mundo de hoje? ¿No es la actitud que hace falta en la iglesia? Não é essa atitude que faz falta na igreja? De tanto en tanto el Señor abre heridas en nosotros para mostrarnos nuestra debilidad. De tempos em tempos, Deus abre ferida em nós para mostrar as nossas Dios debilidades. susurra al oído. Como? Dios susurra al oído. Deus sussurra ao nosso ouvido. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Dios no es capaz de llevar adelante su obra sin nuestra sabiduría, Não é, Deus será que não é capaz de levar a sua obra adiante sem a nossa sabedoria? sin nuestra elocuencia humana. Sem a nossa eloquência humana? Si Dios no es capaz de llevar adelante su obra de esa manera, más vale que cerremos el negocio. Se Deus não é capaz de levar a sua obra para frente dessa maneira, então talvez seja melhor fechar o negócio. Si el éxito de la iglesia depende de la sabiduría de los hombres, vamos por mal camino. Se a obra de Deus depende da sabedoria do homem, então estamos indo por mau caminho. Si Dios no puede defender su propia causa, si no tiene interés en su propia obra, Se Deus não pode defender sua própria causa, se Ele não tem interesse em sua própria obra, si Dios no puede tomar los seres humanos en su debilidad y perfeccionar su poder en esos vasos de barro, entonces estamos todos engañados. se Deus não pode tomar esses homens fracos, vasos de barro e aperfeiçoar o seu poder, então estamos todos mal. El poder de Dios se perfecciona en la debilidad. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Hasta no aprender esta lección, no vamos a avanzar espiritualmente. Até que nós não aprendamos essa lição, nós não vamos avançar espiritualmente. Podemos engordarnos, Podemos engordar, podemos aumentar en número, podemos aumentar em número, pero no vamos a engrandecer más al Señor, mas não vamos engrandecer mais o Senhor, sino a nosotros mismos. senão a nós mesmos. Porque el poder de Dios se perfecciona en la debilidad, Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, no en el vigor y la fuerza nuestra. não no vigor e na força nossa. En el ministerio de Jesús solemos destacar los milagros, las maravillas. No ministério de Jesus nós acostumamos destacar os sinais, as maravilhas, Las grandes enseñanzas, os grandes ensinos, la forma en que confundió a los líderes religiosos, a forma como ele confundiu os líderes religiosos, la manera en que se desplegó el poder de Dios. da maneira como ele despegou o poder de Deus. Pero al escuchar a Jesús,
Mas ao escutar Jesus, nos damos cuenta que su evaluación es muy diferente de la nuestra. nós damos conta que a sua avaliação é muito diferente da nossa. Nosotros estamos contentos cuando el Señor hace maravillas, Nós ficamos contentes só quando Deus faz maravilhas. cuando rompe las cadenas de los endemoniados Quando quebra as cadeias dos endemoniados y libera a la gente. e liberta a gente. Pues pensamos, ahora sí, Agora sim, vemos a Jesús engrandecido. agora vemos Jesus engrandecido. Sin embargo, Jesús dijo, No entanto, Jesus disse: las palabras que yo les hablo no son mías. as palavras que eu falo para vocês não são minhas. El Padre que está en mí, Él hace las O obras. Pai que está em mim é que fala. En una ocasión un hombre se acercó a Jesús diciendo, Maestro bueno, Uma ocasião, um homem se aproximou de Jesus e disse: Mestre, tu és bom. Jesús le interrumpió. Jesus interrompeu ele: Digo, ¿por qué me llamas bueno? Por que você me chama bom? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Ninguém é bom senão Deus. Yo hago siempre lo que agrada a mi Padre. Eu só faço o que agrada ao meu Pai. Una sola cosa me interesa, que es la voluntad de mi Padre. Uma coisa só me interessa: a vontade do meu Pai. Esta mañana hablamos de las maravillas que Jesús hizo en una noche en Capernaum. Esta manhã eu estava falando das maravilhas que estavam vendo fazer lá em Cafarnaum. Y la ilusión de los discípulos de que pudieran seguir en Capernaum con una campaña grande. E a ilusão dos discípulos que podiam seguir ali em Cafarnaum numa campanha evangelística grande. Pero Jesús escuchó a su padre decir a otros pueblos de venir. Mas Jesus escutou o seu pai dizer: vá a outros povoados. Y digo, no Pedro, no vamos a quedar en Capernaum. Não, Pedro, nós não vamos ficar aqui em Cafarnaum. Debemos hacer la voluntad de Dios. Nós devemos fazer a vontade de Deus. En el libro de Hebreos, capítulo 5, No livro de Hebreus, capítulo 5, encontramos un comentario maravilloso, aunque paradójico. encontramos uma palavra maravilhosa, ainda que é um paradoxo também. Aunque era hijo, dice el texto, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Ainda sendo filho, pelo que sofreu, aprendeu a obediência. Y habiendo sido perfeccionado, E tendo sido aperfeiçoado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. veio a ser o autor de eterna salvação para todos os que o obedecem. ¿Les parece que fue más fácil para Jesús vivir en obediencia a su Padre que para nosotros? Te parece que para Jesus foi mais fácil viver em obediência ao seu Pai do que para nós? No, la Biblia dice que no le fue más fácil. A Bíblia diz que não foi mais fácil. Por lo que padeció, aprendió la obediencia. Pelo que ele sofreu, ele aprendeu a obediência. Constantemente tenía que dejar al lado sus propios intereses, Constantemente ele tinha que colocar de lado os seus próprios sus interesses, propios planes, seus planos. y decir al Padre, cada día, Padre, ¿qué quieres de mí? Cada dia dizer: Pai, o que o Senhor quer de mim? Si la voluntad de Dios era sanar a una sola persona al lado del estanque de Siloé, Se naquele dia a vontade do Pai era curar uma só pessoa lá no tanque de Siloé, entonces Jesús sanaba una sola persona. então Jesus curava uma só pessoa. Sus discípulos podrían preocuparse, Os seus discípulos podiam ficar preocupados. pero Señor, hay 20 más, toca uno más al menos. Oh, Senhor, tem mais 20 doentes, cura pelo menos mais um. Jesús respondió algo así: Jesus respondeu algo assim: lo que veo a mi Padre hacer, o que eu vejo meu Pai fazer, así hago yo también. assim faço eu também. Y con eso resolvió el cuadro. E com isso resolveu o quadro todo. Jesús no estaba preocupado por convertirse en milagrero. Jesus não estava preocupado em se converter num milagroso. Una sola cosa le interesaba: Uma coisa só interessava la ele: voluntad de su Padre. a vontade do seu Pai. Tú y yo hacemos proyecciones. Você e eu fazemos projeção, nos projetamos. Decimos, ahora somos 1000, Agora somos 1000, mañana vamos a ser 1500, amanhã nós vamos ser y 1500, después 2000. e depois 2000. Y yo pregunto, ¿cómo sabemos? E como sabemos?
Lo único que sabemos es el lugar donde estamos parados ahora. A única coisa que nós sabemos é que estamos aqui agora. No sabemos más que eso. Não sabemos mais nada do que isto. Quizá Dios decida dispersarnos. E se Deus nos dispersa a todos? En Jerusalén crecía, se multiplicaba la iglesia. Em Jerusalém crescia e se multiplicava a igreja. Hasta que un día Dios dijo, basta, Até que um dia Deus disse, basta. y los dispersó a todos. E os dispersou todos. Y la iglesia comenzó a multiplicarse E a por igreja todos lados. começou a multiplicar-se por outros lados. ¿Qué estoy diciendo? O que eu estou dizendo? Los planes no están en nuestras manos ni nuestras cabezas. Os planos não estão nas nossas mãos nem na nossa cabeça. Tenemos que aprender a escuchar a Dios. Temos que aprender a escutar a Deus. ¿Qué diferencia hay entre nuestro enfoque y el enfoque de Dios? Qual a diferença que existe entre nosso enfoque e o enfoque de Deus? Isaías 55, versículos 8 y 9 nos levanta la vista. Isaías 55, versículos 8 e 9, nos levanta os olhos. Pues allí dice el Señor, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, ni vuestros caminos mis caminos. nem os vossos caminhos os meus caminhos. Como son más altos los cielos que la tierra, Assim como o céu está mais alto do que a terra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, assim são os meus caminhos mais altos do que os seus caminhos. y mis pensamientos más que vuestros E os meus pensamientos. pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Si Dios te usa durante 10 años, ¿te sientes fuerte? Se Deus te usa durante 10 anos e por isso você se sente forte, No tienes por qué sentirte fuerte. você não tem por que se sentir forte. Si Dios te da una larga vida de servicio a Él, Se Deus te dá uma vida bem longa de serviço para Ele, por eso te vuelves más sabio, más fuerte, más autosuficiente. você se torna mais sábio, mais alto, mais suficiente. No, porque cada día, en cada instancia, dependemos de Dios. Não, cada dia, em cada situação, nós dependemos de Deus. Jesús, después de un ministerio glorioso aquí en la tierra, Jesus, depois do seu ministério glorioso aqui na terra, terminó su actuación ante Pilato, terminou a sua atuação diante de Pilatos, ante los jueces de los judíos, diante do rei dos judeus, y no se defendió. e não se defendeu. Cuando fue acusado, no abrió la boca. Quando foi acusado, não abriu a boca. Cuando alguien le animaba a llamar a los ángeles para liberarlo, Quando alguém animava ele para chamar os anjos para poder libertá-los, Jesús respondió, Jesus respondeu: la copa que el Padre me ha dado, ¿acaso no lo he de beber? por acaso eu não vou beber o cálice que o Pai me deu para beber? Si mi Padre ha sido fiel hasta el día de hoy, Se meu Pai tem sido fiel até o dia de hoje, ¿cómo voy a comenzar a actuar por mi propia cuenta ahora? como é que eu vou começar a atuar por minha própria conta agora? Y como el Padre me envió, E como o Pai me enviou, así los envío a ustedes. eu também envio a vocês. Oremos, hermanos. Vamos orar. Padre amado, Pai querido e amado, cada vez que sufrimos un revés, cada vez que sofremos um revés na vida, cada vez que enfrentamos una frustración, cada vez que enfrentamos uma frustração, cada vez que nos tropezamos con un problema, una prueba, cada vez que tropeçamos em algum problema, uma prova, nos damos cuenta de nuestra debilidad nós nos damos conta da nossa debilidade y nuestra vulnerabilidad. e como somos vulneráveis. Pero cuando pensamos atrás, Como pensamos em nos Ti, damos cuenta nós que en esas situaciones nos suministras tu gracia divina. que nessa situação o Senhor está ministrando a Sua graça divina. Y todos podemos decir que hemos llegado hasta aquí por la gracia tuya. E todos nós podemos dizer que temos chegado aqui por causa da Tua graça. Y de aquí en más dependemos de ti completamente. E de aqui para frente dependemos completamente. Queremos poder decirte, Señor, nos basta tu gracia. Queremos poder dizer, a Tua graça nos basta. Revélate en nuestras debilidades. Revela nas nossas debilidades. Engrandécete
Engrandece-te, pues no somos más que vasos de barro. porque nós não somos nada mais do que vasos de barro. Pero tu gracia nos acompaña. A tua graça nos Tu acompanha. presencia es nuestro tesoro. A tua presença é o nosso tesouro. No importa otra cosa. Não importa outra coisa. Nuestro recurso es Jesucristo. Nosso recurso é Jesus Cristo. Y basta. E isso nos basta. Gracias, Señor. Graças, Senhor. Gracias por todo tu favor. Graças por todo o teu favor. Revélate entre un pueblo que depende solo de ti. Revela-te num povo que só depende de ti. En el nombre de Jesús. No nome de Jesus. Amén. Amém.